sala de aula. Nós já tivemos casos em que nós estávamos praticando uma aula, onde todos deitam no chão e tentam sair do corpo, e 2 alunos saíram do corpo, se viram, conversaram, voltaram para o corpo. Terminou a aula, eles vieram falar para mim, nós nos vimos fora do corpo, conversamos e tudo. Você me viu? Eu não tinha visto nada como professora. Mas os 2 comprovaram, sendo que os 2 não se conheciam. Quer dizer, não eram amigos, eles estavam participando da aula como alunos. Excelente grau de lucidez. Exatamente. Né? Exato, Então, às vezes, ao mesmo tempo que lá, o interessante da característica do México é que eles trazem muita bagagem de experiência parapsíquica, às vezes um pouco de misticismo, porque mistura muitas tendências, livros que eles leram há muito tempo, livros antigos, e isso mistura um pouquinho. Mas também tem muita disposição de entrar a fundo e entender a consciência. E nos Estados Unidos, a pessoa que ela tem a cultura mais americana, seja o hispano de segunda geração ou a pessoa que é de família americana mesmo, o esforço maior tem que ser do professor. Quer dizer, o professor que tem que entrar na cultura do americano para poder fazer aquela conexão. Quer dizer, você vai entender o contexto dele fazer o rapport, para fazer o rapport e até assistência e fazer melhor, assistência, né? E poder explicar. Porque nós temos, às vezes, isso que a professora Patrícia estava comentando, de que uma meia explicação, às vezes, é aceita aqui no Brasil. Mais ou menos, entendi mais ou menos, mas está tudo bem, depois eu entendo melhor. Lá no americano, esse pragmatismo, a pessoa não se permite isso. Eu não entendi. Nada avança se não entender 100%. Exato, eu quero entender 100%, senão a gente não sai daqui. E tem uma complexidade interessante, porque às vezes em sala de aula você tem um colombiano, uma outra pessoa do Equador, uma outra do México, República Dominicana e Haiti. E você tem que tentar criar exemplos em que entra em cada universo dessas pessoas, entende? Então você explica saída fora do corpo, projeção, depois desdobramento. Se eu usar só projeção da consciência, talvez só a pessoa do Haiti entenda, né? Mas se eu falar viagem astral, mais 2 entenderam. Se eu falar desdobramento, outro. Então, as nossas aulas, elas tendem a ser super explicativas pelo fato de que é para tentar acessar diferente cada um. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante, porque nós já tivemos exemplos de que um aluno desse volta para o seu país, organiza um grupo, nós vamos para esse local, damos aula e essas pessoas todas continuam a também desenvolver outro trabalho entende? É uma espécie de cadeia. Então, que tá sendo ali lançada, extremamente gratificante ver que uma pessoa pode controlar um país inteiro em termos de divulgação, né? Então, o nosso trabalho é muito importante, apesar de que hoje nós somos muito poucos, né? Mas a gente sente que se um sai, perdemos muita coisa, pelo fato de que precisa ser feito muito. Como a conscienciologia hoje que vocês estão divulgando através de uma televisão, né? Quando passa numa televisão lá, muitos países absorvem, porém eles não podem receber aulas. Exato. Que aqui em Foz vocês têm. Como no programa da Cristina, a gente teve em 2 dias 60 mil visitas únicas. Num programa que passa, chama Show de Cristina, 60 mil pessoas. E nós atendíamos telefone 24 horas. Para receber as chamadas e pegar o nome das pessoas. Mas então existe o interesse, as pessoas estão interessadas demanda, e elas vêm abordagens, elas vêm abordagens e tem muito essa necessidade de uma abordagem mais técnica, mais científica, quer dizer, descartando o misticismo, ou descartando a abordagem mais da crença, como tinha sido comentado. E o próprio público brasileiro, que a gente sabe que também em Miami tem lá uma comunidade brasileira lá. De repente eles estão lá e se deparam com essa, às vezes nova para ele, abordagem nova para ele, mas ao mesmo tempo ali capitaneada ali pelos brasileiros. Como é que é? Nós temos alguns exemplos interessantes, inclusive de um casal de Joinville, que moravam em Florianópolis, que nós também morávamos em Florianópolis, e foi conhecer a Conscienciologia lá em Miami, conosco, dando aulas e dando palestras. Agora, nós não temos muita presença assim, de brasileiros como alunos, por incrível que pareça. Tem uma comunidade grande em Pompano Beach, que é um pouquinho mais ao norte de Miami, na verdade. A nossa interpretação é que talvez a condição, a prioridade ali é mais a sobrevivência, então talvez aquilo não deixe muito espaço para o brasileiro que está lá
procurar, né, desenvolver um pouquinho mais a espiritualidade, não, como se diz. A transcendência. Ele, na verdade, está mais preocupado ali em sobreviver. Sobreviver. Exatamente, e se virar. Apesar que, claro, a gente sempre tem alunos que chegam. Rarissimamente nós temos aulas em português. Normalmente nós oferecemos aulas em espanhol e inglês. Todo o material de divulgação da unidade é feito nos 2 idiomas, e-mail, flyer, tudo. Então a gente até brinca que são 2 unidades em uma, né? Porque tudo tem que ser feito nos dois idiomas para atender os 2 públicos. No aspecto de contrafluxos, vocês observaram algum contrafluxo assim mais político, alguma coisa assim mais governamental? Teve algum movimento assim ou não? É tranquilo lá em função da... Não, até porque lá tem muito a política da democracia, do politicamente correto, sabe? Agora, claro, se... a gente também tem que aprender a dançar um pouquinho conforme a música, né? Uma das coisas mais importantes lá nos Estados Unidos, nos valores das pessoas, é justamente o dinheiro. Então, se a gente começa a falar muito contra o dinheiro, talvez isso fosse gerar fosse um problema. Talvez isso fosse gerar um Mas problema. não, em geral tem uma aceitação muito boa, rádio, televisão. Nós temos um programa de rádio que nós participamos há mais de 10 anos em Miami. Começou desde Wagner, Nancy, Luiz, até a gente. Várias pessoas acordando cedo, todo domingo. Todo domingo para falar 5 minutos na rádio, né? Sim. Então, e muitas pessoas que são voluntárias hoje chegaram através dessa rádio. Uma divulgação importante. Uma divulgação importante. Hoje nós somos referência na mídia, em geral, para falar de experiência fora do corpo. Que ótimo. Grandes cadeias de televisão têm buscado a IAC para poder representar e explicar. Que é o que a gente estava falando, é a parte mais técnica e não tão mística, né? Ou seja, Exato. Como é que eu saio do corpo hoje à noite? Né? Sem falar botar flor ou cores específicas, mas como é que eu saio do corpo hoje à noite? E também então, que proveitos que eu posso ter com o desenvolvimento do meu parapsiquismo? Quais são os benefícios? Sendo uma cultura pragmática, isso é uma preocupação constante. Constante, exatamente. Muito bem. Bom, gostaríamos de agradecer aqui Muito a presença obrigada. na passagem pelo Brasil dos professores Rodrigo Medeiros e Patrícia Souza e convidá-los numa próxima ocasião para estar desenvolvendo aí outros temas aí conosco. Muito obrigado mais uma vez. Também. E você, já está preparado para fazer a sua contribuição, a sua sugestão ou a sua sugestão de temas para que a gente trate aqui nos próximos programas? Então escreva para o e-mail consciencialivre@cybermais.net. Aguardamos o seu e-mail e até a próxima semana, quando estaremos discutindo outro tema dentro do universo do autoconhecimento e da autopesquisa. Até lá!